bem-vindas e bem-vindos de volta. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre texto informativo, certo? Agora, como eu já tinha dito, nós vamos trabalhar contos de suspense. A gente vai ver umas coisas bem interessantes sobre contos de suspense. Mas antes, eu trouxe para a gente começar bem, recomeçar bem a nossa aula, a seguinte leitura deleite. É um poema bem interessante que eu acho que de vez em quando a gente precisa se lembrar. É uma receita de espantar a tristeza. Às vezes a gente fica triste por alguma coisa que aconteceu, ou por alguma coisa que não aconteceu, ou até mesmo sem motivo nenhum a gente fica triste, não é verdade? Então, quando você ficar triste, eu quero que você lembre do que esse texto que eu trouxe, que é um poema, mas que ensina uma forma da gente espantar a tristeza, mandar a tristeza embora. Prestem atenção que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, respeita de espantar a tristeza. Faça uma careta e mande a tristeza para longe, para outro lado, do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira. Faça alguma besteira. Depois estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Não é uma receita bacana? Às vezes, a gente fica triste sem motivo algum. Só fica triste porque está em casa ou porque as coisas simplesmente não são como a gente imaginava que seria. Nesse caso, a gente tem que se libertar da tristeza, porque se a tristeza dominar, aí a gente não tem mais força para fazer nada, né? Então, vamos mandar embora a tristeza e vamos começar a nossa aula sabendo a habilidade que nós vamos trabalhar. Dentro do gênero conto de suspense, a gente vai trabalhar a seguinte habilidade: inferir informações a partir do texto ou de conhecimento prévio. Ou seja, lendo um texto com atenção, nós podemos entender mais do que ele diz claramente. E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu trouxe um texto, eu espero que ninguém fique com medo, hein? Ele é um pouquinho assustador, mas vocês vão ver que na verdade ele é bem engraçado. Então, depois da leitura do texto, nós vamos perceber que quando a gente lê um texto mesmo com bastante atenção, ou escuta com bastante atenção, a gente acaba percebendo coisas que não estão escritas. Ou seja, a partir daquilo que está escrito, nós conseguimos entender bem mais da situação, bem mais do texto, mais do que o que está escrito. E quando a gente consegue perceber essa compreensão que a gente tem, nós estamos fazendo as nossas inferências. O que é inferir? Inferir é entender mais do que é mostrado, é perceber coisas além do que está escrito. Nós fazemos as nossas inferências, também chamadas de deduções. Nosso texto se chama Perseguição. O autor é o Paulo André T.M. Gomes. A gente já conseguimos imaginar, né? A gente já começa a pensar, perseguição, será que vai ter alguém perseguindo alguém? Alguém seguindo outra pessoa na rua? Tem a foto de uma rua com um poste aceso, um poste de luz aceso, uma rua vazia, as casas fechadas, o título é Perseguição. A gente já começa a pensar, será que nesse texto vai ter alguém perseguindo outra pessoa? Será que nesse texto um monstro vai aparecer e vai perseguir a outra pessoa? Ou será que vai ser um bandido feio e grande que vai perseguir o personagem, hein? Esses pensamentos que a gente tem, essas imaginações, o que a gente fica pensando que vai ter no texto é o que nós chamamos de inferências. Ou seja, a gente já vai começando a pensar o que pode ter no texto. A partir do título Perseguição, a gente já começa a imaginar, começa a entender o que pode ter dentro desse texto. Mas, para matar nossa curiosidade, a gente tem que ler o texto completo, não é verdade?
Então, vamos fazer a leitura do texto. Vou fazer a leitura calma, uma leitura bem tranquila, igual àquela que a gente faz na leitura cronometrada. E eu quero que acompanhe a leitura para entender bem direitinho o texto, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Perseguição, de Paulo André T.M. Gomes. Meia-noite, cansado e com sono, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade, minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. Olha só a coisa mudando de figura. Alguns passos atrás de mim. Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente, nada. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, em frente à minha porta, peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto, não conseguia manter-me de pé. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais, não havia saída. Juntei então todas as minhas forças e, num movimento brusco, caí da cama e acordei. Gente, eu já estava empolgada na minha leitura, eu já estava super empolgada. De repente, ele já ia virar, ele estava juntando todas as forças dele e, num movimento brusco, eu achei que ele ia dar de cara com quem estava perseguindo ele. Mas não, ele caiu da cama e acordou. Olha só o que a gente pode entender daqui. Na verdade, toda essa perseguição, esse medo que o personagem sente, era tudo um sonho. Um sonho! Que sonho assustador que ele teve, na verdade? Então, tendo lido o texto, vamos para as nossas questões, tá? Primeira questão. De onde o personagem vinha tão tarde da noite? Lá no comecinho do texto, ele diz assim, vamos voltar. Meia-noite, cansado e com sono, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade, e aí ele vai explicando, ele vai descrevendo o que tinha na rua por onde ele andava, né? Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi alguns passos atrás de mim. Ele estava andando, ele estava voltando de algum lugar. E aí a pergunta quer saber, de onde é que ele estava voltando? Era de uma festa muito boa, que tinha acabado meia-noite? Ou era da casa de sua namorada, que ele tinha ficado lá namorando até meia-noite e resolveu voltar para casa? Ou será que ele estava voltando do emprego dele? Ou será que era da casa de um amigo? Essa pergunta pode até parecer que é de uma informação explícita, afinal de contas ele até meio que disse de onde é que ele estava voltando. Mas ele não diz exatamente que ele estava voltando de algum lugar. Ele estava pensando por que ele havia saído tão tarde daquele lugar. E aí eu lhes pergunto, de onde é que ele estava vindo? De que lugar ele saiu tão tarde? Alguns segundinhos para vocês pensarem, tá bom? Encontraram a resposta? Ele estava vindo do seu emprego.
Ele até disse, ele estava pensando por que ele tinha saído tão tarde do emprego, não é? Ele não disse, mas a gente consegue entender que ele estava vindo do serviço. No trecho, segunda questão, no trecho. Quando ouvi uns passos atrás de mim, comecei a tremer e a suar frio. Por que o personagem começou a tremer e a suar frio? Foi só ele ouvir os passos que ele começou a tremer e a suar frio. Mas por que ele começou a tremer e a suar frio? Foi para parecer um velhinho e ninguém tentar assaltá-lo? Ou foi porque parece que ele tem uma doença que causa isso? Ou será que ele começou a tremer e a suar frio porque a noite começou a ficar mais fria? Ou será que foi porque ele ficou com medo dos passos atrás dele? Foi só ele ouvir os passos que ele começou a tremer e a suar frio. Por que uma pessoa treme e fica suando frio quando escuta esses passos e não sabe de onde vem? São os passos que você ouve que está lhe perseguindo. Releiam as opções, analisem com calma e eu volto daqui a alguns segundinhos para conferir se a sua resposta está certa ou não. Conseguiram identificar? Quando uma pessoa está andando pela rua, de noite, tarde da noite, e aí de repente escuta alguns passos atrás. Tá. A pessoa ouve passos seguindo ela, e aí começa a tremer e a suar frio. Por quê? Porque a pessoa fica com medo daqueles passos. Quando você vai andando, tá tudo vazio, não tem ninguém na rua. Você tá sozinho, só tem um gato ali, um rato ali, um cachorro em outro lugar, e de repente passos começam a te seguir. Você fica com medo. Muitas pessoas têm a reação de correr, muitas pessoas têm a reação de sorrir desesperadamente, muitas pessoas paralisam, ficam paradas, não fazem mais nada. Outras pessoas ficam tremendo e suam frio, que é o caso do nosso personagem, tá? Mas ele não tá suando frio e tremendo porque ele tá com frio, nem porque ele é doente, nem porque ele quer parecer um velhinho e ele achou que aqueles passos eram de um assaltante. Não, é porque ele ficou com medo. E aí a reação que ele teve foi de suar frio e começar a tremer. Nossa terceira questãozinha. Neste outro trecho, aqueles passos não paravam de me perseguir, virei depressa. Por que ele tomou a atitude de se virar rapidamente? No começo, ele tremeu e suou frio. Aí ele continuou a ouvir aqueles passos que não paravam de persegui-lo. Então ele teve a atitude de se virar rapidamente. Ele virou rapidamente para ver quem é que estava seguindo ele. Mas por que ele se virou? Por que ele teve essa atitude de se virar rapidamente? Foi para ver melhor a rua e os animais que estavam passando por ali? Ou foi para tentar descobrir de onde vinham os passos que ouvia e tentar se acalmar? Ou será que ele se virou porque ele queria beijar de surpresa quem estava lhe perseguindo? Ou será que ele fez isso porque ele tem um tique nervoso que ele faz virar quando está correndo? Ele estava correndo e de repente ele resolveu se virar rapidamente para ver quem é que estava seguindo ele, né? Que passos eram aqueles. Mas por que ele fez isso? Releiam as alternativas e pensem por que será que ele se virou rapidamente quando aqueles passos não paravam de persegui-lo. Alguns segundinhos para vocês pensarem, tá bom?
Conseguiram entender por que será que ele tomou a atitude rapidamente de se virar? Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Ele fez isso para tentar descobrir de onde vinham aqueles passos e se acalmar. Ou seja, quando ele se virou para saber de onde é que estava vindo aqueles passos, quem é que estava perseguindo ele. Porque se ele soubesse de onde vinham aqueles passos, ele poderia se acalmar. Ele poderia acalmar o coração dele e não ter tanto medo, não ficar tremendo e suando de frio de tanto medo que ele estava sentindo. Mesmo que fosse uma coisa assustadora, mas pelo menos ele saberia de onde estavam vindo aqueles passos. E aí ele poderia já pensar num segundo passo, ou correr ou enfrentar, não é? Vamos para a nossa quarta perguntinha. No trecho, continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Por que, de repente, ele tentava manter a calma? Vamos entender o que a história até aqui. Primeiro, ele estava indo na rua sozinho e ouviu passos perseguindo ele. Tá. Então, a primeira reação foi ficar com medo e começar a tremer e a suar frio. Ele tremia de medo e suava frio de medo. Então, ele resolveu correr. Foi correndo, correndo, correndo. De repente, ele parou numa esquina, né? E aí, ele estava correndo, tentando fugir daqueles passos, e aqueles passos não paravam de segui-lo. Todo o tempo ali, seguindo ele, atrás dele, perseguindo ele. Ele resolveu então virar rapidamente, virar depressa para ver de onde vinham aqueles passos. Quando uma pessoa está correndo e de repente vira depressa, é para tentar pegar na surpresa, descobrir de onde vem aquele som, quem é que está ali atrás e tomar uma atitude, ou de correr para fugir, ou de enfrentar a criatura que está perseguindo, né? Perseguindo ali atrás. Agora, ele parou de correr e começou a andar, tentando manter a calma. De repente, ele estava tremendo de medo e suando frio. Depois ele correu, olhou e não viu ninguém. Aí agora ele está tentando manter a calma. Afinal, faltava pouco para chegar em casa. A pergunta é, por que ele estava tentando manter a calma? Era para não parecer maluco? Ou é porque ele sabia que não adiantava correr da assombração? Será que na verdade ele já sabia, já tinha certeza de que era uma assombração e de que não adiantava fugir? Será que por isso ele estava tentando manter a calma? Ou será que ele estava tentando manter a calma porque, como ele não viu ninguém e já estava chegando em casa, ele pensou que poderia ir mais devagar? Ou será que ele pensou que não tinha por que ter medo, afinal não havia mais ninguém na rua, só alguns animais? Por que será que de repente, depois de correr, suar frio, tremer de medo, ele parou e continuou a andar, tentando manter a calma? Por que será que ele tomou essa atitude? Pensem um pouquinho, releiam as alternativas e daqui a pouco eu volto para a gente conferir a resposta, tá bom? Conseguiram entender? Conseguiram? Olhem só, olha o que o trecho diz. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. A pergunta quer saber, por que ele tentava manter a calma? Ele estava tentando manter a calma porque ele estava com muito medo daqueles passos que estavam seguindo ele. Então ele se virou
para tentar descobrir de onde vinham aqueles passos e se acalmar. Afinal, quando você sabe de onde é que vem o barulho, você já se acalma e já para pensar na atitude seguinte: ou resolver o problema, ou correr do problema, fugir, mas você já se acalma mais um pouquinho e clareia a mente para poder pensar o que vai fazer com aquele som, com a origem daqueles passos, né? Então, ele se virou e não viu, não descobriu. Ele se virou e não viu nada. Mesmo assim, ele continuou a andar e tentou manter a calma, porque como ele não viu ninguém e já estava chegando em casa, ele pensou que poderia ir mais devagar. O que a gente viu? Lá no texto, ele não diz isso, que ele estava tentando, que ele estava indo mais devagar porque ele não tinha visto ninguém. Da mesma forma, na questão anterior, não disse que ele tentou descobrir de onde vêm os passos para se acalmar, mas nós conseguimos compreender isso porque a gente meio que se coloca no texto. Ó, ele está sendo perseguido e ele não sabe quem está perseguindo ele, está só ouvindo os passos seguindo ele, os passos vindo atrás dele e aumentando os passos e os passos ficando mais altos e ele não consegue descobrir quem é. Então ele corre, e os passos atrás dele. Ele corre, e os passos atrás dele, os passos atrás dele. Ele vira rapidamente para descobrir quem é. Porque se a gente ouve alguém seguindo a gente, aí a gente corre e esse alguém continua perseguindo a gente, a nossa primeira reação é saber quem é que está nos perseguindo. Foi o que ele tentou fazer. Nós conseguimos compreender isso porque a gente se coloca no texto e percebe que ele está tomando atitudes que nós poderíamos também tomar. Eu estou correndo, eu escuto passos atrás de mim, eu corro mais rápido e os passos continuam correndo mais rápido atrás de mim. Eu quero saber quem é. A gente quer saber quem é para poder perguntar. E aí, cara, tá atrás de mim? Por que você tá atrás de mim? Isso são coisas que nós conseguimos entender porque o personagem toma atitudes que são bem próximas da gente. Mesmo que no texto não diga isso, não diga a razão de ele estar fazendo, dele estar tomando aquela atitude, mas a gente compreende porque nós estamos lendo o texto e estamos percebendo que ele faz coisas que nós poderíamos também fazer na mesma situação. Então, na nossa quinta questão, já tem um outro trecho, e aqui já é o trecho do desfecho da nossa história, certo? E aí, olha só o que diz a quinta questão. Releia com atenção. Juntei então todas as minhas forças em um movimento brusco. Caí da cama e acordei. Gente, toda vez que eu leio esse final, me dá vontade de sorrir. Tanto medo que a gente passou com esse personagem, aquela perseguição, aqueles passos que não paravam, ele se vira e não vê ninguém, ele toma a atitude de se virar para ver se tinha alguém, não tinha ninguém, aí depois ele tenta se acalmar pensando que, não vi ninguém, então eu devo estar imaginando coisas. E os passos continuavam, ele correndo, ele andando, e os passos continuavam. E de repente, ele juntando as forças dele, todas as forças que ele tinha, num movimento brusco, e o que acontece? Ele cai da cama. A gente percebe então que ele estava... O que ele estava fazendo? Por que ele caiu da cama? Aí vem a pergunta, por que o movimento brusco do personagem resultou nele caindo da cama? Olha só, eu já ia dando a resposta. Mas, gente, de repente, ele junta todas as forças e cai da cama. Por que ele caiu da cama? É porque a porta da casa dele tinha uma cama e ele tropeçou? Na verdade, ele juntou as forças e aí ele ia socar a porta. E de repente, na verdade, a porta era uma cama, ele tropeçou e caiu da cama. Ou será que ele caiu da cama porque a porta da casa dele, na verdade, era uma cama? Ele bateu nela e caiu. Ou será que na verdade ele estava dormindo e nessa hora ele acordou e caiu da cama? Por que será que esse personagem caiu da cama? Ele
fez? Ele correu daquele perseguidor, daquele som que vinha perseguindo, daqueles passos que vinham perseguindo. Ele chegou na porta de casa, tentou abrir a porta, não conseguiu. Então ele juntou todas as forças que ele tinha e no movimento brusco para tentar abrir a porta, porque a porta não abria, não abria, e ele juntou todas as forças no movimento brusco, bem rápido, para abrir a porta. Na verdade, ele caiu da cama. Por que ele caiu na cama? Que cama era essa de onde ele caiu? Vou dar um tempinho. Vocês vão reler essa questão, vão reler as alternativas e vão encontrar por que o movimento brusco do personagem que ele fez para abrir a porta, para fugir dos passos que o perseguiam, resultou nele caindo da cama. Pensem um pouquinho. Leiam novamente com bastante atenção, leiam as alternativas e daqui a pouco eu volto com a resposta. Então tá, pessoal. Eu quase dei a resposta, na verdade. Várias vezes eu quase dei a resposta, não foi? Eu já tinha esquecido dessa questão, eu já ia dar a resposta, ainda bem que eu me segurei. Olhem só, ele caiu da cama, ele juntou todas as forças dele, ele juntou tudo que ele tinha de energia, todo aquele medo que ele tinha, no movimento brusco, ele caiu da cama. Ele caiu da cama, gente, porque na verdade ele estava dormindo. E toda essa aventura que o personagem teve, na verdade, foi um sonho. Ele estava dormindo e o movimento brusco que ele fez, que no sonho era de abrir a porta, na realidade, ele se jogou para fora da cama. E aí ele caiu e acordou. E acabou a nossa história. Acabou o nosso suspense. Acabou também a nossa aula. Pessoal, eu adoro contos de suspense. Amo de verdade. Mas por hoje, chega de aula, não é verdade? O que eu quero que vocês entendam é que, às vezes, quando a gente lê um texto, as ideias não estão totalmente claras dentro daquele texto. Mas quando nós lemos com atenção, nós conseguimos entender mais do que o texto mostra. Então, quando você for ler, pode ser um texto da escola, pode ser um texto no jornal, um livro de literatura, um artigo de alguma revista, mas leia com atenção, você vai entender mais do que o texto mostra, ok? Eu sou a professora Aila, foi um prazer enorme estar com vocês. Até a nossa próxima aula e estudem, tá bom? Até mais!